E aí, galera, beleza? Bom, como prometido, esse aqui é um vídeo tutorial, quer dizer, tutorial não, um vídeo mais explicativo, mais expositivo sobre algumas coisas bem basilares para gestão, que são conceitos de administração. Eu pensei em fazer esse tipo de conteúdo, uma vez que no curso de vocês, Ciência da Computação, não tem disciplinas com esse enfoque. Então, já o curso de SI, ele tem essa pegada mais gerencial, né? Então, vou fazer aqui um vídeo passando para vocês o básico de administração. Por que básico? Porque é a base, velho. Então, melhor do que você aprender na prática com seus erros, é você aprender com o que já tem consolidado. Então, uma vez que você já conhece essa base, fica melhor para você galgar. Ah, esse aqui com certeza não é um conteúdo super denso, porque eu peguei um conteúdo mais aprofundado, peguei os pontos mais importantes dele que eu considero úteis para esse momento para vocês, para poder estar passando aqui. Então, antes de mais nada, minha referência é totalmente esse material aqui é um professor da UF, inclusive. Não tive aula com ele, mas utilizei o material dele em aula, que é o professor Francisco Trigueiro, lá do Departamento de Administração. Ele tem essa de Teoria Geral da Administração 1 e tem a Teoria Geral da Administração 2. Como é um material do curso de administração, que a gente estudou aqui em sistemas também, então ele vai estar colocando visões de movimentos da administração, escolas da administração. O que importa para a gente aqui são conceitos, tá? Então, pensa sempre nisso. Estou indo no ramo de conceitos aqui para vocês. Bora lá, então. Primeira coisa de tudo, o que é administrar? O que é você gerenciar? Basicamente, entende-se no estudo da administração que a administrar... só abrindo um parênteses aqui. Tudo que eu colocar na tela como eu estou com uma lousa aqui, então, que eu considero importante para vocês escreverem ou salvarem em algum lugar, tá? Então, administrar é você usar recursos humanos, financeiros, físicos e materiais para você atingir um determinado objetivo. Um objetivo que você pré-determina em processos de planejamento, depois você vai passar por processos de organização, vai passar por processo de direção ou liderança e controle. Então, basicamente, entende-se que administrar é você gerir recursos para transformar em resultados. E você vai fazer isso passando por processos. Então, eu diria que nesse primeiro momento, importante vocês consolidarem administrar, gerir recursos por meio de processos para atingir objetivos, para ter resultados, tá? Os principais autores que o professor Francisco Trigueiro usa o Silva e o Sobral e Pesce. Eu não tive contato direto com esses autores. Eu tive contato através das citações, dos pontos de vista que o professor coloca. E as pessoas que estão gerenciando, os administradores, eles são membros da empresa, são também colaboradores, mas esses que têm a função de guiar, de direcionar a empresa de forma a alcançar esse objetivo. Então, agora vocês estão entrando nesse meio, por que a gente tem tanto cuidado, tanto cautela, zelo com as pessoas que estão na direção? Justamente porque elas são as responsáveis por guiar a empresa. Então, todo o resto do quadro de membresia, ele acaba sendo mais volátil, acaba que, por vezes, não estão tão envolvidos com a empresa, mas os diretores, esses estão. Eu não cheguei a mandar para vocês, mas a Infocorp tinha um estatuto anterior ao que vocês leram, e nesse estatuto previam mais algumas diretorias. Na gestão que antecedeu a minha, em 2017, salvo engano, eles tiveram, aliás, não foi na gestão que antecedeu a minha, foi, acho que uma ou duas anterior.
eles tiveram o cuidado de diminuir essa diretoria. Então, acho que antes tinham 5 ou 6 cargos e diminuíram para 3. Por quê? Para ter certeza de que essas 3 pessoas que estão à frente da empresa são pessoas que estão comprometidas com a empresa. Então, precisa desse zelo, precisa desse comprometimento para poder fazer esse trabalho de guiar a empresa. Tá? Então, as funções administrativas são atividades que vão ser desenvolvidas ali por esses gerentes, por esses diretores, e que elas vão ser voltadas para alcançar resultados, para alcançar objetivos, para alcançar o que está sendo esperado pela organização. Agora, eu quero o tempo todo aqui nesse material traçar um paralelo entre a organização, a empresa e o projeto. Por quê? A Infocorp é um tipo de organização orientada a projetos. Isso eu não vou aprofundar aqui não, mas tenham isso em mente. A Infocorp é uma organização orientada a projeto. Isso quer dizer o quê? Que começa um projeto, trabalha-se naquele projeto, entrega aquele projeto. Não é, por exemplo, uma loja que deixa os produtos expostos e os clientes chegam e tem aquele atendimento. Não. Uma vez que você orienta, e nem também uma empresa de suporte, por exemplo. Então, os projetos, eles também são empreendimentos, tal como a organização. Vocês se recordam que eu mostrei naquela apresentação da estrutura da Infocorp, que nós temos a estrutura organizacional da empresa e temos uma estrutura dos projetos. Então, pensa que tanto o projeto quanto a empresa são organizações, são empreendimentos, vamos dizer assim. Bom, e aí a gente consegue classificar essas funções administrativas. Esse carinha aqui, o Henry Fayol, ele foi um dos principais nomes, um dos principais precursores da administração. E ele organiza essas funções administrativas em 4, sendo planejamento, que eu falei anteriormente, planejamento, organização, direção, ou para alguns autores, liderança, e controle. Olha que bacana, isso é muito usado até hoje. Um exemplo, vocês vão ter contato na vida profissional de vocês, dentro da Infocorp inclusive, com o ciclo PDCA. Plan, Do, Act e... Plan, Do, Check e Act. Vamos só checar aqui para garantir. PDCA. Plan, Do, Check e Act. É a mesma coisa disso aqui. Outro exemplo, o Scrum, ele bebe nessa fonte também. Entende? Então, o tempo todo a gente está trabalhando com esse ciclo, e é cíclico, sim. Então, depois eu volto nessa imagem com as funções administrativas dentro das classificações. O que seria planejar? É basicamente você estabelecer uma missão. Onde que a gente quer chegar? Seja na organização, na empresa, seja no projeto. Qual que é o propósito? Quais são os objetivos? É você transformar aquilo que está no mundo das ideias em um documento. Você passar aquilo para o papel. Então, ali você vai determinar diretrizes, políticas, os projetos da empresa, programas, procedimentos, métodos, sistemas, orçamentos. Então, você planeja. Isso aqui, em termos da empresa, geralmente é feito no início, quando você começa uma empresa. A Infocorp, como vocês estão pegando ela já iniciada, então a gente já fez alguns planejamentos. Mas agora que vocês assumem a gestão, vocês vão planejar o que vocês vão fazer na gestão de vocês. E vocês vão fazer esse planejamento como? Tendo um olhar retrospecto, olhando como a Infocorp funcionou nas gestões anteriores, os erros que nós, diretores anteriores, cometemos e o que vocês vão fazer para melhorar. Porque, volto a dizer, melhor do que vocês aprender com os próprios erros é vocês aprenderem com os erros dos outros. Então, aqui no planejamento, você vai determinar os objetivos e metas para esse empreendimento, para essa organização. Então, você determina aonde você quer chegar. Em termos de projeto, você vai fazer isso com auxílio do cliente ou dos demais stakeholders. Vamos falar deles depois. A
o nosso segmento de desenvolvimento de software, é um segmento bem, bem complicado até no quesito planejamento. Por quê? Nós trabalhamos com projetos intangíveis. Então, muitas das vezes é diferente de um engenheiro civil, de um arquiteto, que tem uma coisa concreta, ou de um engenheiro de automóveis, enfim. A gente está trabalhando com uma coisa intangível. Então, esse planejamento, ele serve para que a gente balize aonde a gente quer chegar. Eu comparo como se a gente fosse imagina o Michelangelo. Vamos, sem entrar no aspecto artístico, tá? Vamos pensar um negócio mais de produção mesmo. Imagina que o Michelangelo recebeu lá, acho que foi do Papa da época, a incumbência de fazer uma estátua de Moisés. Uhum. Vamos supor que Michelangelo não conhecia Moisés e que ele não sabia o Moisés bíblico como era. Ele não poderia fazer simplesmente um homem e chamá-lo de Moisés, chamar a estátua de Moisés. Por quê? Ele precisaria dos aspectos físicos. Cabelos compridos, cabelos curtos, barbas compridas, barbas curta, era vesgo, não era vesgo, tinha nariz grande, enfim, precisava dessas noções. E aí, com quem que ele vai conversar? Com os stakeholders, com o cliente, já que é uma obra religiosa, com os fiéis. E muitas das vezes, por falta de uma boa análise de requisitos, a gente acaba pecando também nesse planejamento, pecando nessa análise. Foi o caso de Michelangelo. Ele acabou fazendo um chifre de Moisés. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Moisés, Michelangelo. Aí. Diz a história que é um erro de tradução da época. Acho que ele usava a Bíblia em latim, não sei. Mas cometeu um erro. E, da mesma forma, hoje em dia, a gente comete erros nos levantamento de requisitos. Ou seja, ele não fez um bom planejamento para esse empreendimento dele. Talvez se ele fosse procurar na Torá, na Bíblia hebraica, do judaísmo, talvez ele compreendesse melhor isso, entende? Então, só fazendo um desvio aqui. Próxima classificação de funções são funções de organização. Nesse tipo de funções, geralmente, a gente vai determinar os recursos que vão ser necessários, então a gente já sabe aonde a gente quer chegar. Então, agora a gente determina o que a gente vai precisar. E aí a gente combina esses recursos e começa a pensar nas atividades, começa a pensar quem que vai poder trabalhar com isso, e daí a gente já delega a responsabilidade. Olha, Enzo, a gente vai fazer e você vai mexer com a infraestrutura, você vai fazer o infra. Isso pensando em projetos. Agora pensando em nível de organização. Olha, Enzo, você vai mexer com a diretoria financeira. Não me recordo o que vocês tinham organizado. Então, o que vocês vão precisar? Todas as atividades envolvendo a diretoria financeira. Você vai precisar fazer aquilo, outro. Então, aqui a gente já começa a mexer o doce, né? Então, até deixei negrito, para vocês consolidarem isso na cabeça. Designação de tarefa, agrupamento de tarefas, alocação de recursos. Então, determina quem vai fazer, o que vai fazer, muitas das vezes como vai ser feito, nessa organização. Por quê? Planejamento a gente já definiu aonde a gente quer chegar, qual que é o nosso objetivo. Por último, não. Depois temos a direção ou liderança. Eu acho que esse Silva, ele pontua como liderança e o outro autor, esqueci o nome dele, pontua que é direção, mas ou vice-versa, não me recordo. Mas não importa. Ambos significa a mesma coisa. Dirigir ou liderar é você levar o time. Como vocês são os gestores, vocês vão levar o time a atingir os objetivos que foram planejados. Então, esse processo de direção é você conseguir com que os colaboradores, os empregados, façam o que a gente quer que eles façam. Como que a gente vai fazer isso? Através da disciplina, muitas das vezes. Então, vocês
vocês estão em uma hierarquia. Então, vocês estão delegando aquela responsabilidade, ele vai fazer aquilo para participar desse mecanismo, desse sistema. Muitas das vezes por capacitação. Às vezes o colaborador não sabe fazer isso. Principalmente quando vocês estão lidando com empresa júnior, muitas das vezes os membros não saberão fazer isso. Então vocês precisarão capacitá-los. Ah, mas eu não sei também. Então vocês vão procurar quem saiba para poder capacitar esse membro. Saca? Pelo exemplo também, de nada adianta o membro tá recebendo as tarefas e ele está vendo que vocês mesmos não estão fazendo. Então, isso importa também. Motivação, vocês não ficar somente ali na labuta diária, mas vocês terem um porquê a mais, fazerem com que os membros saibam o porquê, a importância do que eles estão fazendo. É bom também essa relação interpessoal, ter não ser tão, como eu diria, tão rígido, tão carrasco, talvez, mas ter um contato, afinal, além de colaboradores da empresa, eles também são seus colegas de curso e colegas da vida, muitas das vezes. Então, isso é importante também. E nesse processo de direção, de liderança, esses autores mais recentes gostam de usar a palavra liderar por conta daquela... Vou pegar aqui de novo. Chefe versus líder. Tem essa caricatura bem conhecida aqui. A diferença entre o chefe e o líder. O chefe monta em cima da costa dos colaboradores e manda. O líder leva junto. Então, os teóricos mais modernos gostam mais desse pensamento. Tá. Vou deixar com a tela minimizada mesmo, que fica mais fácil para acessar outras abas. Então, através dessa influência de vocês enquanto líderes, vocês vão conseguir com que os demais colaboradores cheguem aonde vocês precisam que eles cheguem. Então, vocês vão conseguir que eles façam as atividades, que eles realizem os projetos, para que a empresa ande, né? Controle. Nem só de fazer vive a empresa. A gente precisa controlar também o que está sendo feito. Porque, de repente, a gente vai fazendo. O objetivo era X, a gente já está em 3X. Né? A gente já fez muito mais do que precisava. Ou então, às vezes, está indo por um caminho totalmente oposto. Então, de tempos em tempos, ciclicamente, vocês vão verificar se aquilo está saindo de acordo com o planejado. Se não estiver saindo, vocês vão ajustar. Tem até um gráfico, só que agora eu não vou saber nem o nome dele para poder pesquisar. Mas a ideia você tem o caminho esperado. Você está saindo daquele caminho, você está tendo uma curva a mais ou a menos, vocês têm que ajustar para chegar no que está esperado, né? E controlar, eu até trouxe aqui, envolve estabelecer padrões de desempenho, determinar métodos de medir esse desempenho. A gente tem os KPIs que eu mostrei para vocês no Job Description, né? Medir o desempenho real, comparar com os padrões estabelecidos pela empresa e, com certeza, empreender ação corretiva. Temos um membro que ele não faz, a gente coloca ele em todo o projeto, ele não faz nada. Dá um aviso, dá uma advertência, desliga o membro, né? Então, ação corretiva também é importante. A gente não tem que ficar querendo ser bonzinho, porque a gente tem que pensar no resultado da empresa. E muitas das vezes, volto a dizer, a gente está lidando com pessoas que estão começando a carreira. Então, muitas das vezes a gente fazer uma ação corretiva, falar, cara, não é assim que a coisa funciona. Então, vamos fazer, para de ficar dando corpo mole. Então, isso vai talvez dê um choque de realidade e faça começar a construir mais. Ou outra ação corretiva, menos dramática, talvez aquele funcionário não se identifique com aquela função, aquele membro. Eu tive um caso durante minha gestão que foi, nós tínhamos um membro que foi colocado em uma, deixa eu ver, acho que entrou primeiro na análise,
os projetos que a gente colocava esse membro não ia para frente, não conseguia, não lidava bem com o cliente, até que esse membro falou, Kesley, não consigo mais. Até que tentei colocar em mais um projeto, mas não deu certo também. Aí eu coloquei no marketing. No marketing, esse membro despontou. Foi quem segurou o marketing da Infocorp por muito tempo, entendeu? Então, às vezes, não funciona com uma função, mas funciona com outra. Às vezes, eu mesmo não me dava muito bem com o desenvolvimento. Quando eu fui para análise e gerenciamento de projetos, desenvolvi mais. Então, isso também se enquadra em ação corretiva. E temos aqui os... deixa eu voltar na imagem que eu falei. Então, essas aqui são as classificações. Então, voltando aqui. Planejamento, estabelecimento de objetivos e missão, exame das alternativas possíveis, determinação das necessidades do recurso. Depois que a gente faz esse planejamento, passamos para a organização, onde a gente tem esse desenho de cargos, o que cada um vai fazer, cria-se uma estrutura organizacional. Vocês vão ter que adaptar a estrutura organizacional da Infocorp para o que vocês precisam e para a realidade que vocês têm. Talvez vocês não tenham membro suficiente para ocupar todos os cargos, então vocês têm essa adaptação. Como que vão ser a coordenação? Como que vai ser começa a própria coordenação das atividades, o estabelecimento de políticas, definição e alocação de recursos. A gente segue para a direção, no qual a gente vai conduzir os membros, vai motivar, vai controlar, vai conseguir com que eles façam o que a gente precisa que eles façam. Vão surgir conflitos, aqui vocês vão solucionar os conflitos, então isso seria dirigir. E por último, controlar, medir o desempenho. Está de acordo com o esperado? Sim, maravilha. Não, ação corretiva. Primeiro começa com uma mais branda até uma mais dramática. Beleza, os níveis da organização. Nós entendemos que a organização, no geral, a média é que ela seja uma pirâmide, no qual a cúpula... Só um minutinho. Então, nós entendemos que essa organização, ela possui esses 3 níveis, como se fosse uma pirâmide mesmo. E aqui eu não digo que seria uma pirâmide no qual os que estão na base estão oprimidos. Não, a gente está falando em nível de autoridade também, mas nível de responsabilidade também, uma vez que quem está na cúpula, quem está na alta administração, tem essa função do pensamento a longo prazo, do planejamento a longo prazo. O tático, que geralmente são gerências, na Infocorp acaba que nós temos... Talvez esse tático fosse os gerentes de projetos. Eles estão pensando ali como que eles vão pegar as atividades que precisam ser realizadas e organizar, então mais um médio prazo. E o operacional mesmo é a curto prazo. Então, recebe atividade, faz atividade. Recebe atividade, faz atividade. Então, a média é que as organizações funcionem dessa maneira. Tem outros tipos de organização com outros tipos de hierarquia? Tem sim. Funciona, algumas delas. Geralmente, empresas menores, como startups, têm uma hierarquia mais fluida, mas geralmente organizações grandes funcionam dessa maneira mais hierárquica. Bom, os ambientes organizacionais. Então, o que nós compreendemos como ambientes organizacionais? É o conjunto de forças, é o conjunto de tendências, quer sejam externas, quer sejam internas, que afetam, que influenciam o desempenho da organização. Então, por exemplo, uma força externa. O Bolsonaro no poder, quer seja isso bom, quer seja isso ruim. Por exemplo, para a Globo, o Bolsonaro no poder é ruim. Para o Alexandre de Moraes, sei lá, é bom. Então, é um ambiente organizacional, é um fator organizacional. E o Silva pontua que as organizações
podem ser entendidas como sistemas. Sistemas, ele considera sistemas abertos, isso é uma outra, um outro estudo do que seriam sistemas abertos e sistemas fechados, não vai importar aqui agora, mas são sistemas nos quais tem os inputs, que são as entradas a partir dos ambientes, e por isso o ambiente externo influencia, e o output, que é o que ele vai estar devolvendo para esse ambiente externo. E essa lógica sistêmica, ela é muito mais abrangente do que simplesmente na administração. Na verdade, ela começa muito antes de sequer computação, mas entende-se como sistema esse negócio, esse conjunto de componentes, de equipamentos, de elementos que são interrelacionados. Então, só fazendo uma brechinha aqui, seria um sistema. E olha que bacana, essa ideia de ter um input, um processamento, que seriam as atividades envolvidas ali no meio, e um output, também se aplicam em algoritmos, por exemplo. Eu até abri uma abinha aqui. Ó, temos aqui uma entrada, o usuário entrando com um determinado valor, o processamento, que é o trabalho algorítmico que está sendo feito, o trabalho lógico, e a saída, né? Então, isso se aplica em muita coisa. De igual modo, a empresa fica constantemente pegando uma entrada, processando essa entrada com os recursos que ela tem, quer sejam financeiros, humanos ou materiais, e devolvendo em forma de uma saída, em forma de um resultado. E é necessário, é importante essa análise de ambiente, você entender quais são os seus ambientes, quais são os seus fatores internos e externos. Por quê? Isso vai determinar a maneira como você vai trabalhar. Então, o Silva até pontua aqui que essa análise é uma técnica gerencial, essa análise de stakeholders. Como que eu te explico os stakeholders? Stakeholders são, ele coloca aqui como grupo de interesse, mas eu prefiro chamar de envolvidos. Então, stakeholders são todos os envolvidos, quer sejam clientes, fornecedores, usuários, enfim, todos aqueles que têm algum envolvimento com o seu trabalho, quer seja no projeto, quer seja na organização. Então, é importante você ter essa análise dos seus stakeholders para identificar quais são os grupos de interesses da empresa. Quem tem interesse no que está sendo feito naquele empreendimento. Então, através disso, você vai medir quem são eles, a importância deles, quem tem prioridade de ser atendido. Geralmente, em um projeto, por exemplo, a prioridade máxima é do cliente, ou que seja, se for uma coisa para... dependendo do caso, a prioridade máxima é o usuário, e você vai ter que pegar uma amostragem para trabalhar com o usuário, enfim. E o impacto no produto. Você vai medir o quanto aquele fator externo ou interno impacta. O fator interno desenvolvedor, por exemplo, tem grau de influência 10, porque ele está fazendo. Um exemplo. O fator políticas tem um grau de importância 8. Por que não é tão alto? Porque isso aqui é um aplicativo pequeno. Pode ser. Isso você vai avaliar no planejamento. Eu trouxe aqui alguns ambientes organizacionais com alguns stakeholders. Então, por exemplo, dentro do ambiente contextual, nós temos o próprio ambiente operacional, fatores demográficos, que é um outro ambiente. Temos concorrentes, tem um pouquinho do cliente também. Os fatores políticos legais, temos as instituições financeiras, temos os próprios clientes que são influenciados por esse fator. Isso aqui são os fatores internos e externos. As instituições financeiras são fatores socioculturais, e os meios de comunicação social também são fatores socioculturais. Temos os fatores econômicos, temos os fatores tecnológicos, enfim. Eles abraçam a organização de tal modo que a organização precisa compreendê-los para poder sobreviver. Eu trouxe aqui alguns fatores dentro desse... Os autores geralmente dividem em macroambiente, aquilo que está fora,
e microambiente aquilo que está dentro. Então, alguns fatores de macroambiente. Política, isso é importantíssimo. Então, trouxe alguns fatores políticos que afetam a nossa área. CLT, para quem tem esse tipo de contratação, no caso, a Infocorp não tem o regime CLT, é voluntariado, mas, enfim, a própria Constituição de 88, o Código de Defesa do Consumidor, porque você está lidando com clientes, a Lei de Defesa da Concorrência, a Lei da Micro e Pequena Empresas, que mais para empresas da nossa área, né? E mais especificamente, no nosso caso, no caso da Infocorp, temos a Lei das Empresas Juniores, que eu mostrei já para vocês, a LGPD, né, de 2018, que já está em vigor, muitíssimo importante esse cuidado com a LGPD, o Marco Civil da Internet, e a lei da propriedade intelectual, isso é importante também, uma vez que geralmente as empresas de tecnologia contratam o desenvolvedor, então tem a questão da propriedade intelectual, do código, enfim. Isso são fatores políticos, fatores do ambiente, do macroambiente. Além de fatores econômicos, taxa Selic, balança comercial, câmbio, inflação. Por que isso importa? Cara, você está alugando o servidor de terceiros, você está, por exemplo, alugando o servidor da Amazon, ou que seja de uma empresa nacional, não importa. Você tá tendo esse contato econômico. Voltando aqui nas políticas, tem as políticas das empresas com as quais você está trabalhando. Se você você vai hospedar na AWS, você lê a política de uso da AWS, né? Então isso importa também. E fatores demográficos. Uma vez que você institui uma empresa em um local, você precisa se preocupar. Quem que está circulando ali em volta? Qual que é o grau de escolaridade dessas pessoas? É uma cidade grande, uma cidade pequena? Qual que vai ser a adesão aqui ao meu produto, ao meu serviço? É uma população majoritariamente feminina, uma população majoritariamente masculina? O que a gente vai fazer para poder atingir esse público-alvo? Qual que é a idade deles? É um público mais jovem, um público mais idoso? Então, tudo isso é fator de macroambiente com o qual você precisa, como gestor, ter esse cuidado. E microambiente, temos os fatores internos da empresa. Estatuto e regimento, que balizam, que delimitam até onde vocês, como diretores, também podem ir. A estrutura organizacional, com a descrição dos cargos, aquela job description que eu mostrei para vocês. As políticas internas, políticas de segurança de dados, política de segurança da informação, no geral, e a cultura da empresa e as próprias instalações físicas e lógica, uma rede de computador, as máquinas que vocês têm, questão de antivírus, enfim, as instalações. Galera, basicamente é isso. Eu trouxe aqui os principais conceitos da administração para vocês. Esse material aqui é muito completo, gostei bastante dele na época que eu estudei e depois que eu estudei também. Mas, geralmente, como é um material mais científico, ele está trabalhando com diferentes visões. Então, por exemplo, tem o papel do gerente. Qual é o papel do gerente aqui para Mary Follett? Qual que é o papel do gerente para... deixa eu pegar um outro que é grande. Talvez a Stewart. Não sei. Então, ele está focando bastante nessa visão mais científica da análise. Então, eu busquei trazer para vocês coisas mais conceituais, mais concretas, que são imutáveis, independente do teórico. Tá? Espero que eu tenha ajudado vocês. Depois eu vou mandar alguns questionamentos lá para vocês no grupo. Tá ok? Então, até mais. A gente se vê.